Quero ler Hebreus capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Olha o que a Escritura diz. Pelo que, santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Moisés é um ícone, é um dos pilares da fé judaica. É um instrumento pelo qual foi outorgado o decálogo. Moisés está dentro dos líderes da história judaica como uma das grandes figuras. E o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora preste atenção, versos 7, 8 e 9. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia do deserto, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Mais uma vez, se repete no verso 15, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Eu quero exatamente falar sobre isso. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Pai, esse é o momento máximo do culto. É o momento em que a palavra há de ser anunciada. Eu dependo muito de Ti, Senhor. Eu oro para que o Espírito do Senhor possa manter mentes e corações aqui atentos. Que a palavra penetre, que ela produza frutos, que ela convença na instrumentalidade do Espírito Santo a cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu diria que Deus fala, não tenha a menor sombra de dúvida. Fala de muitas formas. Fala de muitas maneiras. Fala de forma audível, através de pregadores. Fala de forma não audível, aquela percepção dentro do coração. E quanto mais desenvolvamos intimidade com Ele, nós aprendemos a ouvi-lo até no silêncio, a percebê-lo em situações que se passam ao nosso derredor, porque Ele fala. A grande questão é que nem todos nós estamos dispostos a nos render ante a voz de Deus. Eu diria que faz parte da realidade da maior das pessoas, uma parte das pessoas, que até já ouviram de alguma forma Deus lhes falar.
Você que nos visita hoje, se você tem vindo aqui por mais de 3 vezes, ainda que espaçadamente, eu lhe garanto que em algum momento Deus já falou com você. É aquela sensação que o indivíduo tem muitas vezes de parecer que alguém contou a sua vida para o pregador. Você já viveu isso? Às vezes a pessoa entra na igreja, depara-se com o pregador e se vem trazido por um amigo, ele tem aquela sensação: o meu amigo contou a minha vida para o pregador, porque ele está falando da minha vida. Eu até me lembro de uma querida ovelha, lá no nosso templo antigo, depois ela me contou a sua experiência. Ela entrou na igreja, e eu comecei a pregar, e ela começou a sentir um ódio tremendo do pregador, porque na mente dela, o pastor estava falando da vida dela, e ela sentiu um ódio. Ela me relatou isso, é membro ainda da nossa igreja, não vou declinar-lhe o nome, e ela começou a sentir um ódio, pensando assim: o pastor está falando da minha vida, alguém contou a minha vida para ele. E ela então se escondeu atrás da pessoa que estava à sua frente, que estava com uma criança no colo. A criança começou a se agitar e se sentou, e ela ficou face a face com o pregador. Vagamente eu me lembro daquele semblante de ódio, porque a sensação que ela possuía é de que alguém havia contado a vida dela para o pregador, e eu estava então contando para todo mundo a vida dela. Até que em dado momento, ela se rendeu à ação do Espírito Santo, se converteu, é serva de Deus até hoje. Deus fala, Deus sempre fala, mas a grande verdade é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvi-lo. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele tem as suas bases no Salmo de número 95, que por sua vez se reporta ao livro de Êxodo, capítulo 17. Deus fala de muitas maneiras, muitas maneiras. Na verdade, se nós aprendêssemos a desenvolver a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus, de percebermos a direção de Deus em algumas decisões, em algumas circunstâncias, que Deus manifesta a vontade dEle, até nos poupando, nos livrando de armadilhas, mas às vezes nos tornamos duros, perdemos a sensibilidade, porque Deus fala de muitas maneiras. Se nós aprendêssemos a ouvir, a interpretar, a entender a voz de Deus, com certeza seríamos livres de muitas situações complicadas, muitas dificuldades. Embora, tendo visto a mão de Deus agindo na saída do Egito, e em chegando ao deserto, o povo de Israel murmurou muito. E eu quero dizer para você que o texto que aqui está referido, ele trata de um período de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, quando Deus falou de muitas formas. Bastava olhar de dia para o céu e haveria ali uma nuvem, simbolizava a presença de Deus. Durante a noite, chamas, labaredas saíam daquela nuvem, era o símbolo da presença de Deus, acompanhando o seu povo, fazendo com que as suas vestes usadas por 40 anos não se gastassem. Você tem um sapato que você usa há 40 anos? Alguém aqui o tem? Se tem, talvez você não use, porque seu pé mudou. Com a idade o pé parece que encurta, se apequena. Mas o povo de Israel não. 40 anos, a mesma veste. Não envelhecia, não se gastava, porque havia um mistério
ministério de Deus sobre aquele povo. No entanto, irmãos, eles murmuraram tanto. E esse episódio que está aqui descrito, ele, na verdade, se refere à peregrinação do povo de Israel pelo deserto, onde então o escritor aos Hebreus, cuja autoria nos é desconhecida, ele diz: o Espírito Santo hoje diz, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a sua voz, ou seja, Deus fala, nem sempre fala de forma verbal, como eu estou lhes dizendo agora aqui. Nós temos vários testemunhos e relatos de pessoas que foram livres de algum acidente, de alguma tragédia, porque de alguma forma Deus lhe soprou no ouvido: para! E a pessoa parou, sem que houvesse alguém lhes falando. Deus fala. Deus fala. E fala de muitas formas. E eu quero aqui citar algumas maneiras pelas quais Deus fala. Hoje, se ouvirdes a sua voz, que Deus fala, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Não sei se você já teve aquela experiência, eu me lembro, bem jovem ainda, eu vinha dirigindo um Fusca com uma família, indo de Minas, Caparaó, para o Rio de Janeiro. Alguém conhece Caparaó? Conhece? Sabe ali onde o vento faz a curva? 3 quadras depois, longe de toda a vida. Eu vinha dirigindo aquele Fusca com tranquilidade, com carteira recém-recebida do Exército. Fui dirigir caminhão, tracionando canhão no deserto, no Exército, e vinha dirigindo aquele Fusca, passando por serras. Em dado momento, o carro ganhou o acostamento com terra, perdeu o controle, e aqueles segundos representaram para mim uma eternidade. O carro ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Houve um momento que ele foi na direção de um despenhadeiro. Todos nós do carro, servos de Deus, só foi o tempo de pedir: Senhor, tem misericórdia. Aquela oração que você faz assim, fração de segundos. E sabe qual foi a minha sensação? É como se Deus tivesse pego aquele carro e feito assim, pá. Ele foi e bateu num caminhão, no para-choque do caminhão, prejuízo mínimo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o motorista do caminhão disse assim: olha, eu fico grato por vocês terem batido no caminhão, porque é um abismo terrível. Sabe qual foi o nosso sentimento naquele carro? De muita gratidão pelo grande livramento. Não foi coincidência, foi providência. Deus fala. Mas a grande questão é que muitos de nós não estamos dispostos a ouvi-lo. Por isso a palavra diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Eu quero lhe dizer como é que Deus fala. Estamos aqui em culto. Você que está lá na galeria, você que está aqui embaixo, você que está me vendo pela internet, em qualquer parte do planeta onde esta gravação está alcançando ou alcançará, Deus fala, e eu não tenho a menor sombra de dúvida. Como é que Ele fala? Hoje, se ouvirdes a sua voz. Deus fala através da natureza. O Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É só olhar para o céu estrelado
E o céu estrelado, na inspiração do salmista, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala através da natureza, através do macro e do microcosmo. Você sabia que cada 5 centímetros quadrados de pele consistem em 19 milhões de células, 60 pelos, 90 glândulas sebáceas, 6 metros de vasos sanguíneos, 625 glândulas sudoríparas e 19 mil células sensoriais? Pastor, você contou? Claro que não, eu pesquisei. Os sinais nervosos podem percorrer os nervos, os músculos, a uma velocidade, pasmem, de 320 quilômetros por hora. Olhem a grandeza de Deus na obra criada. O cérebro humano, pasmem, de mais ou menos 1,5 kg, é a disposição mais complexa conhecida no universo. É o cérebro humano. Que mistério! Ou seja, dentro do seu crânio há uma engenhosidade descomunal, incomparável. É Deus falando através da natureza. Houve um ensaísta francês chamado Denis Diderot, que disse assim: basta a asa de uma borboleta, uma gota de água e um olho de uma mosca para confundir o maior ateu. Tal a engenhosidade, tal a beleza feita pelas mãos do Criador. Deus fala, sem dúvida, através da natureza. O texto sagrado diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Deus fala através da natureza. Mas Deus fala também através da consciência. Sem dúvida alguma, Deus nos fala através da consciência. O filósofo Immanuel Kant, ele dizia, ele que escreveu um livro intitulado Crítica da Razão Pura, ele afirmava que 2 coisas lhe causavam assombro: os céus estrelados e a consciência dos homens. Quando eu leio Romanos capítulo 2, a partir do verso 13, eu encontro assim: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei, porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Deus fala através da consciência. Sem a nossa consciência, nós seríamos como navios desgarrados, ou como mísseis desprovidos de sistema orientador. Haveria um caos na sociedade. E Deus fala através da nossa consciência. Certamente que todos nós aqui já fomos freados ou importunados sem que qualquer pessoa estivesse ao nosso redor, pelos sinais da nossa consciência. É verdade
que a persistência do indivíduo em caminhar num caminho errado, numa trilha errada, chega um momento que a consciência não fala mais. Por exemplo, o indivíduo que viaja, casado, pai de filhos, mas ele tem uma inclinação exacerbada, incontrolável por mulheres. Ele tem esposa, fiel, zelosa, mas há algo dentro dele maior do que ele mesmo que o faz inclinar-se para mulheres. Ele está viajando, encontra na vida mulheres que se fazem fáceis, e logo começa um relacionamento que não raramente termina numa conjunção carnal, ou seja, termina num motel, e no primeiro momento a consciência do indivíduo lhe fala, lhe acusa, lhe toca, mas muitas vezes ele nega a voz da sua consciência. E aquilo que num primeiro momento o incomoda muito, ele acaba tendo um relacionamento extraconjugal, é enredado por um ambiente de mentira, chega em casa, veste uma capa de cinismo, encontra a esposa que o recebe com um abraço, que lhe beija os lábios ou o rosto e diz: querido, você fez uma boa viagem. E o cinismo dá lugar à mentira, ele diz: sim, fiz uma boa viagem. E fica com aquele incômodo. A sua consciência vai sendo corroída. E chega um momento que aquilo que incomodava, não incomoda mais. Mas que Deus fala através da consciência, sem dúvida alguma ele fala. O grande filósofo Immanuel Kant, sabe o que ele afirmava? Ele dizia o seguinte: duas coisas lhe causavam assombro: os céus estrelados e a consciência dos homens. Deus fala a consciência, mas muitas vezes nós amortecemos a voz da consciência e haveremos em algum tempo de colher as consequências. Hoje, se ouvirdes a sua voz, eu estou dizendo que Deus fala através da natureza, Deus fala através da consciência, mas em terceiro lugar, Deus fala através das Escrituras. Deus fala através da Bíblia. É muito comum nós ouvirmos pessoas que entram na igreja, ouvem o pregador, e quando são convidadas por alguém, elas vêm à igreja e têm a seguinte sensação: você contou a minha vida para o pregador, está falando da minha vida. Quem aqui já teve essa sensação? Levanta a mão, bem alto, por favor. Contou a minha vida para o pregador, que está falando da minha vida ali. Eu já vi pessoas até que ficaram profundamente iradas comigo, aborrecidas. Pastor, você falou da minha vida. Eu disse: mas quem é você? Qual é o seu nome mesmo? Sabe por quê? Porque Deus fala através da Escritura. E eu vou lhes provar. Está aqui no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12. É a própria Bíblia dando testemunho de si, quando ela diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu me lembro de uma experiência relatada pelo grande pregador chamado Dwight Lyman Moody. E Moody, ele era um pregador, reunia muita gente para ouvi-lo. Eu li um dos relatos da experiência de Moody. Já de madrugada, ele reclinado na sua cama, e o Espírito Santo lhe incomodou e o despertou, dizendo: vá à rua e pregue.
Você consegue imaginar alguém se levantando de madrugada, indo para a rua pregar? E ele saiu com a sua Bíblia, aprendeu a ouvir e a obedecer à voz do Espírito, parou lá em uma esquina, abriu o seu inário, cantou como se estivesse cantando para um grande auditório, pregou um sermão como se estivesse pregando uma grande cruzada evangelística, a todo pulmão, falou de Jesus, falou da eternidade, falou do risco de entrar na eternidade sem Cristo, falou da condenação eterna. Ele pregou um sermão evangelístico poderoso, de madrugada, e não havia qualquer pessoa, imaginava ele, para ouvi-lo. Orou, fechou a sua Bíblia e foi para casa continuar o seu sono. Mas olha o mistério. Os anos se passaram, e um dia, Dwight Moody estava pregando numa igreja. Terminado o culto, enquanto ele cumprimentava as pessoas, havia um homem que lhe aguardava para cumprimentos. E aquele homem chegou e disse assim: Senhor Moody, o senhor não me conhece, mas o senhor lembra daquela madrugada em tal lugar? Era tão inusitado, tão diferente. O senhor lembra aquela madrugada em tal lugar, assim, quando o senhor pregou sobre tal texto, o senhor cantou, o senhor orou, o senhor lembra disso? E foi um episódio tão único que Moody disse: eu me lembro, sim. E sabe o que aconteceu? Aquele homem disse assim: eu e mais 3 amigos estávamos ali atrás de um muro, jogando cartas. Estávamos nos divertindo. De repente, nós ouvimos alguém cantar. Achamos estranho de madrugada. E resolvemos parar de jogar e começamos a ouvir a pregação. Ouvimos o senhor falar, ouvimos o texto que o senhor leu, e todos nós ficamos assim atônitos, imaginando alguém contou a nossa vida para aquele homem. E começamos a ouvir. Esse relato é relato de Moody. Começamos a ouvir, e ouvimos a pregação, ouvimos a oração, ouvimos a canção, e hoje eu estou aqui para lhe dizer que aquela mensagem que o Senhor pregou naquela madrugada penetrou os nossos corações, e hoje nós 4 servimos a Deus. Mistério, não tem explicação, não tem explicação. Deus fala então através da consciência. Sem a consciência nós seríamos como navios desgarrados ou como mísseis desprovidos de sistema orientador. Deus fala através da consciência do homem. Mas em terceiro lugar, amém, meus irmãos, estão me acompanhando? Eu lhes disse que Deus fala através da natureza, da consciência, mas Deus fala também através das Escrituras. Aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo 12, eu leio assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Há um mistério quando a palavra é pregada. Você sabia que há muita gente que se sente profundamente incomodada na hora da pregação? Há pessoas até que se sentem denunciadas, ou seja, é como se o pregador estivesse contando a vida delas. Foi assim que aconteceu comigo. Quando
lá pelos meus 16 anos, 17 anos, na primeira igreja batista da Penha, convidado insistentemente pela Enir, que já esteve aqui em nossa igreja, que hoje é comandante reformada da Marinha, vivia insistindo para eu ir à igreja da Penha no clube bíblico, e eu fui mais pela insistência dela, porque aquela moça era um verdadeiro chiclete, em dia de sol, você pisa e vai tirar com o outro, fica todo grudado. Celso, vai lá na igreja, Jesus ama você. Colégio Gomes Freire de Andrade, na Penha. E naquele dia de sábado de manhã, quando eu vi aquela moça chegar, eu pensei, meu Deus, essa moça é chata demais. Quem aqui já falou que crente é chato? Não levanta a mão. Essa moça é chata demais. E eu preciso me ver livre dela. Quando ela chegou, olha o que eu pensei. Deus é tremendo, né? Olha o que eu pensei. Eu vou à igreja dela, aí ela não me convida mais. Eu imagino os anjos dizendo assim, yes! E quando ela chegou, eu nem sei se ela ia me convidar. Eu falei assim, hoje eu vou à sua igreja, clube bíblico. Quem é aí daquele tempo, sabe o que é o clube bíblico? Eu vou à sua igreja. Um sábado de manhã, eu disse, hoje eu vou à sua igreja. Na minha mente, olha só a minha mente maquiavélica. Eu vou à igreja e ela não vai me convidar mais. Vou ficar livre, porque ela era chata. Celso, Jesus te ama. Eu era doidão, hippie, malucão. Você olha para mim assim, pastor, difícil de acreditar, mas era. E naquele dia, ela se aproximou e disse, hoje eu vou à sua igreja. Eu disse, Celso, você falou do clube bíblico, que tinha muito lá no Rio, Bento Ribeiro, clube bíblico. Só que eu entendi errado a hora, gente. Cheguei na igreja 4h da tarde. Eu acho que Deus já me criou homem de igreja mesmo, né? Aí eu pensei assim, 4h, a igreja fechada. Eu disse, meu Deus, se eu for embora, ela vai continuar me convidando. Foi assim que eu pensei, mas Deus tinha propósito nisso. Aí eu sentei lá em frente à igreja Batista da Penha, tinha uma pedra lá grande, sentei, cruzei as pernas, fiquei em posição de yoga, meditando. Doidão, cabeludão, hippie, malucão. 1 ano e 3 meses sem cortar cabelo, consegue imaginar? Não imagina não, irmão. Pensando. Na minha mente, era o seguinte, se eu for embora, ela não vai me ver aqui e vai continuar me convidando. Então eu pensei, eu vou esperar, quando ela chegar, eu digo, estou esperando aqui, já vou embora. Era um clube bíblico, acontecia muito naquela época, clube bíblico, reunião de jovens ao sábado. Aí chegaram os jovens, foram chegando e tinha que chegar a minha amiga, a Eni, que esteve aqui há um tempo atrás. Porque se eu fosse embora sem que ela me visse, eu ia ficar no sal, ou ia ficar no açúcar, né? Aí os jovens foram chegando, ela chegou, isso aqui é meu amigo Celso e tal. E a maneira como aqueles jovens me receberam, gente, como a maneira que a gente, como recebe o visitante, segura a gente. Jovem, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E eu fui ficando e começou o clube bíblico. Naquela época tinha muito clube bíblico, não é? Clube bíblico, começou, louvor. Eu imagino ali uns 200 jovens louvando a Deus, e eu doido para aquilo terminar, talvez como você que está aqui nessa noite, doido para terminar. Você está demorando muito, eu quero ir embora, porque eu tinha um baile logo depois, gente. Verdade. James Brown, já ouviu falar de James Brown? Era o meu ídolo. Cabelão desse tamanho, eu estava doido para o baile.
mas Deus tinha negócio comigo. Os jovens foram chegando e eu fui sendo cativado pela maneira como eles me acolhiam. Esse aqui é o meu amigo Celso. Aí o jovem disse: ô jovem, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aquilo foi me enredando, aí começou o culto. O povo começou a louvar. E eu doido para ir embora. Está demorando muito isso. Tem alguém aqui assim? Deus está falando com você. Está demorando muito, tem que ir embora. E eu só pensando, e começou o louvor. E meu coração, eu estava assim, fui baixando os braços, fui ouvindo. E o pregador tomou a palavra, e o Espírito Santo foi usando. E aquela palavra foi entrando no meu coração, e eu comecei a chorar. E eu pensava assim: meu Deus, alguém contou essa minha vida para o pregador, e parece que por um telefone sem fio, lá da frente ele dizia assim: quem sabe você agora que está imaginando que alguém contou sua vida para mim. E aquilo foi entrando, e quando ele fez o convite para aceitar Jesus, lá estava eu à frente chorando como criança. Nasci de novo. Foi por causa daquilo que aconteceu naquele sábado, lá na Penha, que eu estou hoje aqui falando para você. Mistério. Me lembro como se fosse hoje, quando me levaram para uma salinha dos novos decididos. Eu chorava muito. Me lembro como se fosse hoje. E misteriosamente o fato de lembrar de uma cena de tantos anos ainda me traz emoção, porque foi bom demais. Me lembro, irmã Evangelina, esposa do meu pastor, afundou a mão na minha cabeça. Eu me lembro de algumas palavras da sua oração. Ó Deus, ela chorava. Ela dizia: Deus, tem misericórdia desse jovem. Ó Deus, transforma a vida desse jovem. Eu me levantei dali e saí como um foguete da igreja, pensando assim: meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí fui para a boate. Naquela época a gente fazia isso. Mas estava lá na boate, no hi-fi, que era a palavra mais... Quem é que lembra disso? Levanta a mão, por favor. Hi-fi. Já... Você lembra? Estava lá no hi-fi, todo mundo dançando, e eu dançava muito, gente. Sério, James Brown era o meu ídolo. Só não me pede para fazer, que eu não sei mais. Mas sabe o que é você estar numa festa? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo já tinha entrado no meu coração. Nasci de novo. Sabe por quê? Porque Deus fala através da Escritura. Fala. Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus fala. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que quando a palavra de Deus é pregada, gera no coração de algumas pessoas a seguinte impressão: alguém contou a minha vida para o pregador. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, mas é o Espírito que pega a palavra e personaliza. Ele fala ao coração. Deus me falou, e eu decidi ouvir a voz dele. Quarto lugar, sabe como é que Deus fala? Quantos estão comigo até aqui? Estou caminhando para o fim.
Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem, só Ele tem a capacidade de falar a nossa alma. E há uma coisa misteriosa na pregação do Evangelho, sabe qual é? É a única mensagem que não exige pressuposto para entender. O analfabeto entende, o intelectual entende. O homem iletrado entende, o pós-doutorado entende. O rico entende, o pobre entende. O brasileiro, o americano, o asiático, gente de todas as raças, de todas as etnias, entende. Sabe por quê? É uma coisa misteriosa no Evangelho, na palavra de Deus. Ela é eficaz, diz o texto, Hebreus 4,12, é cortante, penetra até a alma, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sei que enquanto estou pregando, essa espada cortante, ela vai rasgando o espaço e penetrando a mente de cada pessoa. Por isso que é comum o indivíduo pensar assim: meu Deus, alguém contou a minha vida para o pregador. Quem é que já sentiu isso? Levanta a mão, bem alta. E não tem esse negócio de antes do culto, olha, está aqui a listinha, fulano de tal que está aqui, pastor fala isso. Nunca aconteceu, e que ninguém ouse fazer isso. Que é o Espírito de Deus que fala. Em quinto lugar, quero dizer para você que Deus fala também através de Jesus. E eu estou caminhando para o fim. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, Hebreus, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Deus fala através de Jesus. A Bíblia, senhores, é a moldura para a figura de Jesus. A mensagem central da Bíblia é o Senhor Jesus. O coração da Bíblia é o relato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus fala. Eu tenho certeza absoluta de que, se você já frequenta essa comunidade por 3 vezes, de alguma forma, Deus já lhe falou. O problema é que muitas vezes nós decidimos endurecer o coração. Pessoas que protelam a decisão, adiam a decisão de caráter espiritual por algumas razões, por não estarem bem certas da decisão a ser tomada. A dúvida tem a capacidade de paralisar uma pessoa. Por motivo de tradição. Não, eu venho de uma tradição religiosa e se eu aceitar eu vou romper com a minha tradição. Amigo, ninguém vai para o céu por conta de tradição, é por conta de Jesus. Por razão cultural, nós aprendemos a adiar, talvez até na nossa cultura ocidental, brasileira, de quem adia. Sabemos o que é certo, mas adiamos. Fazemos na última hora. Aqueles até que dizem assim: não, eu sei que tudo isso que eu tenho ouvido é certo. Eu sei que só Jesus salva, eu sei que há um céu a ser buscado e um inferno a ser evitado, mas ainda é cedo. Quando eu estiver prestes a partir, eu haverei de decidir. Ok, amigo, mas você sabe quando isso vai acontecer? Ainda, aqueles que protelam por uma compreensão equivocada de Deus e do seu amor. Há outros que não decidem porque estão presos à tradição, são escravos da tradição.
Outros ainda não decidem por falta de coragem para tomar a decisão que eles sabem ser a decisão certa, mas protelam por medo. O que é que os outros vão dizer? Eu quero finalizar lendo para você algumas coisas. Primeiro, alguém disse: ele iria ser tudo o que o mortal deve ser amanhã. Ninguém seria melhor do que ele amanhã. Cada manhã ele empilhava as cartas que iria escrever amanhã. De fato, era uma pena que ele estivesse tão ocupado para o ver o filho, mas ele prometeu ir vê-lo amanhã. Esse homem teria sido o maior dos trabalhadores amanhã. O mundo o teria conhecido se ele tivesse visto o amanhã. Mas o fato é que ele morreu, desapareceu de vista, e tudo que restou quando a vida acabou foi um monte de coisas que ele pretendia fazer amanhã. Cito ainda o que disse Coelho Neto: quem deixa para fazer depois o que pode fazer logo, perde o que nunca mais encontrará. O grande imperador Marco Aurélio disse: pense há quanto tempo você vem adiando. Pense há quanto tempo você vem adiando. Amigo, o que nós tratamos aqui na igreja não é entretenimento. A gente trata de eternidade. Já compartilhei e quero repetir uma doce experiência que vivi há uns 2 anos atrás. Aquela senhora a quem estimava muito, Eloá, mãe da Eurica, minha amiga, fui visitá-la, enferma, e eu vivi uma das cenas mais lindas do meu ministério. Cheguei naquela casa e vi um ambiente saturado de amor. Ela, com a saúde tão debilitada, tão frágil, me estimava tanto. Eu me sentia muito honrado quando me encontrava com ela, e ela, já uma senhora bem idosa, ela dizia assim: a sua bênção, pastor. E eu dizia: Deus lhe abençoe. Um respeito tão grande. Fui fazer aquela visita ali naquele quarto. Quando eu cheguei ali, eu vi uma cena memorável. Ela deitada, reclinada sobre alguns travesseiros, pela dificuldade de respirar, mais de 90 anos, a vida estava se extinguindo. Seus netos ao redor, filhas, emocionadas. Foi uma cena linda. Eu vi um ambiente tão cheio de amor, tão cheio de amor. Pertinho dela, falei de Jesus. Falei que Jesus a amava. Ela não podia mais falar, e apenas respondia com um ligeiro aceno de cabeça. Falei de Cristo e perguntei a ela: a senhora quer aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Quer entregar sua vida a Cristo para ter eternidade na presença dEle? E ela diz assim: eu fiz aquela oração simples: Senhor Jesus, sou uma pecadora. Ela tentava até repetir com os lábios, o som já quase não saía. Concluindo a oração,
Hoje eu entrego a minha vida a Jesus, dando tempo para que ela, pelo menos em pensamento, repetisse a oração, finalizando dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me salva. Quando eu terminei a oração, foi uma cena que eu jamais esquecerei. As lágrimas que escorriam na sua face, uma alegria. Foi uma cena lindíssima. Quando saí dali, eu disse para uma das filhas: o tempo dela está chegando. 1 ou 2 dias depois, toco o telefone, ela partiu para a eternidade. Aquela cena, daquelas lágrimas misturadas com um doce sorriso, estão gravadas na minha mente. Os filhos choravam, e lá no dia do sepultamento, houve tristeza da saudade, mas não houve desespero, porque fez a decisão mais importante. Amigo querido, eu queria falar a um palmo do seu nariz, com todo respeito. O que a gente trata aqui não é entretenimento. Não é entretenimento. O que a gente trata aqui é de eternidade, amigo. Hoje estamos aqui. E amanhã? E a grande pergunta que eu quero fazer para você, por favor, preste atenção. Você está preparado? Se Deus lhe chamasse hoje, você está preparado? Pastor, eu vou me formar. Pastor, eu estou fazendo uma faculdade depois. Amigo, tudo isso pode ser interrompido hoje. Você está entendendo? Esse corpo perece, mas há uma alma que é eterna. Você está preparado? Está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? A mensagem do Evangelho é essa: aquele que crê tem a vida eterna. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, a palavra nos exorta dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu creio que o Senhor está falando a muitos corações nesta noite. Ó Deus, que nenhuma pessoa endureça o seu coração. Eu vou convidar algumas delas aqui, abram o coração para Cristo entrar. Ninguém veio hoje aqui por acaso. Certamente o Senhor trouxe cada um de nós aqui nesta noite. E eu peço, Pai, humildemente, que nenhuma só pessoa se faça dura à ação do Espírito Santo. Essa vida é transitória. Fazemos planos, projetos que podem ser interrompidos de uma hora para outra, entrando na eternidade de forma irreversível. E eu quero pedir, meu Pai, que aqueles que nos ouvem, se ainda não entregaram a vida a Cristo,
recebendo-o como Senhor e Salvador pessoal. Que o façam nessa hora. Eu vou convidar alguns deles a que se manifestem. Sem insistir, Deus, eu oro para que o Espírito do Senhor os convença. E aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele idoso, aquele adulto, possam hoje ouvir a voz do Senhor e render-se a ela. Toda a igreja orando.